Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você a confeccionar a capa para almofada com sobras de fio. A minha capa tem 45 por 45 e eu utilizei aqui sobras de fio barroco Max Color número 6. Na descrição do vídeo vou deixar a lista completa com a sequência de cores que eu utilizei. Aqui no canal, inclusive, já tem um tapete que eu utilizei essa mesma técnica, que é esse ponto palito do crochê tunisiano, né? Só que lá ele tinha as pontinhas. Aqui não, olha, eu fiz com a lateral toda retinha, tá? Então facilita bastante aí se você quiser fazer outro tipo de trabalho e seguir a mesma dica que eu deixei aqui para fazer a lateral ficar retinha desse jeito aqui. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Você pode fazer esse mesmo trabalho utilizando qualquer outro tipo de fio, mas lembre-se sempre de utilizar a mesma espessura de fio em todo o trabalho, assim não dá diferença, tá? Por exemplo, se eu utilizar um fio mais fino, outro mais grosso, vai dar diferença no tamanho desses quadradinhos aqui e aí dificulta a finalização. Seguindo esse mesmo passo a passo, você consegue fazer aí a capa para outros tamanhos de almofada também, tá? Almofada de 40, 50 centímetros, sem nenhum problema, é super fácil adaptar, o passo a passo está bem detalhado, mas se você tiver alguma dúvida é só você deixar um comentário que eu respondo você o mais rápido possível. Eu espero que você goste do passo a passo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar aqui fazendo 6 correntes, mas independente da largura, do comprimento do trabalho, a quantidade é a mesma. Olha, eu vou introduzir a agulha debaixo do fio, girar no sentido horário para formar uma laçada na agulha, segurar esta laçada, buscar o fio para formar a primeira corrente. Vou completar aqui 6 então, olha, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho aqui 6 correntes para servir de base aqui para a altura do ponto palito, que é esse ponto em crochê tunisiano, tá? Na última corrente eu já tenho uma laçada, então vou na próxima corrente pegando somente um fiozinho, vou buscar o fio, alongar e deixar na agulha, desse jeito. Vou para a próxima corrente, faço o mesmo, olha, busco o fio, deixo na agulha. Vou fazer em todas as correntes, assim teremos aqui um total de 6 laçadas aqui na agulha, olha. 6 laçadas na agulha, desse jeito. Agora eu vou buscar o fio, vou passar somente na primeira laçadinha, assim eu faço uma correntinha, viu ali, olha? Uma correntinha na base desse primeiro ponto. Agora ainda tenho 6 laçadas na agulha, vou buscar o fio, passar de 2 em 2, sempre alongando para ficar sempre da mesma altura das outras laçadas, passando de 2 em 2 laçadas, olha, até chegar no topo de novo do ponto. Então teremos o primeiro ponto palito. Ele vai ficar em pé desse jeito aqui, tá? Essas correntinhas aqui servem de base para a altura e não para a largura aqui do primeiro quadradinho. Na base desse ponto aqui, olha, na parte de baixo, lembra que nós passamos somente uma laçada primeiro para formar a correntinha? Ela está aqui embaixo, né? Se eu introduzir a agulha aqui, olha, eu pego 2 laçadinhas, tá? 2 fios na parte de baixo. Nós vamos precisar fazer isso aqui quando for fazer a base do próximo ponto, tá? Por isso que eu mostrei aqui antes. Vou voltar aqui o fio para a laçada. Essa laçada já está na direção desse fio, então vou no próximo fiozinho, olha, pegando desse jeito, vou buscar a laçadinha e alongar, deixar na agulha. Do mesmo jeito, só que agora no lugar das correntes nós temos estas laçadas aqui, olha. Do mesmo jeito, 4, 5. A sexta laçada, como eu disse, precisa ser feita na correntinha que nós fizemos antes de subir, passando de 2 em 2 e pegando os 2 fios na parte de baixo assim do ponto, olha, desse jeito. Então vou buscar aqui a sexta laçada, porque eu vou fazer uma correntinha ali embaixo, então eu preciso fazer uma correntinha dentro da correntinha anterior, por isso que eu peguei os 2 fios e não somente uma laçadinha como no restante aqui. Então, na última laçada, eu vou buscar o fio, passar somente na primeira laçada para formar a correntinha, lá na base do ponto. Viu aí como fica perfeita a correntinha? E eu continuo com 6 laçadas na agulha. Com 6 laçadas na agulha, eu vou passando de 2 em 2, sempre alongando, né? Sempre de 2 em 2 laçadas, olha, até chegar no topo novamente. Veja que essa já é a segunda vez que eu estou fazendo isso.
E eu vou fazer um total de 5 vezes para que fique quadrado. Eu fiz uma correntinha para servir de base e outras 5 para servir de altura. Então, para a largura, faremos então 5 pontos também, tá? Por isso que vamos fazer 5 aqui no comprimento e na largura. 5 correntes na altura e 5 comprimentos na largura. Tem uma laçada, vou descer sempre pegando na laçadinha anterior, olha, nesses fiozinhos que fica na lateral, que elas estão substituindo a correntinha inicial, tá? Para ir formando também aqui o desenho no quadradinho. Chegando embaixo na última laçadinha, temos um total de 5. E a última laçadinha, vamos pegar no ponto de baixo, na correntinha, olha, nos 2 fios. Busco o fio, então, para formar a laçada. Se essa laçada aqui ficar torcida na agulha, nesta posição aqui, se eu buscar o fio, esta correntinha fica torcida, tá? Então tem que sempre tomar o cuidado para esta laçada aqui, quando buscar o fio para formar essa laçada, ela ficar sempre na posição assim, abertinha. Esse fio aqui fica mais na parte de baixo. Vou buscar o fio, passar somente na primeira laçada para formar a correntinha. Agora já dá para perceber que eu tenho aqui uma base formada por corrente, sempre feita ao mesmo tempo que nós vamos fazendo os pontos. E vou passar em duas laçadas aqui, olha, até chegar no topo, para formar mais um ponto palito. Esse aqui já é o terceiro. Assim já dá para perceber que o ponto está ficando bem direitinho, né? Só o último ponto que fica mais desajustado, né? Não fica retinho igual a esse aqui, mas depois ele volta ao normal, viu? Vamos para a quarta vez então agora, olha, sempre fazendo do mesmo jeito, pegando as laçadas até chegar na base do ponto. Esse aqui já é o terceiro, quarto, quinto e o sexto, pegando nos 2 fiozinhos na parte de baixo do ponto que nós fizemos anteriormente. Tenho mais uma laçada, passo somente na primeira para formar a corrente, tenho 6 laçadas na agulha, subo passando de 2 em 2 e aí temos mais um pontinho. Essa já foi a quarta vez. Agora a quinta e última vez, do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, com a laçada que já tinha na agulha, 5, e agora no ponto, na parte de baixo do ponto, 6. Veja que esse aqui, olha, ficou torcido. Se eu fizer assim, essa correntinha inicial aqui passando somente uma, do jeito que estava aqui na agulha, olha, se eu passar somente uma aqui, veja que ficou torcida, ficou feia essa correntinha aqui na base. Isso aqui que eu digo, olha, essa parte do fio aqui, ela precisa ficar na parte de baixo, então eu posso tirar da agulha, olha, agora sim. Se eu buscar o fio e passar somente uma laçada, a correntinha fica perfeita ali na base do ponto, olha, bem direitinho, tá? Então essa última laçadinha vale a pena sempre olhar se ela não está torcida, para que esse ponto aqui não fique feio. E vou subir passando de 2 em 2, esse aqui então já é o quinto ponto, 5 pontos palito, né? Aqui subindo, olha, já tenho aqui, esse cantinho ainda está arredondado, mas agora nós vamos completar esse quadradinho fazendo o seguinte. Vou descer fazendo ponto baixíssimo. Vou pegar a próxima laçadinha, vou buscar o fio. Se eu passar de uma só vez, vai ficar repuxando, olha, fora que dá trabalho fazer isso. Então vamos fazer o seguinte. Vou buscar o fio, alongar e depois passar ele na laçada que já está na agulha. Vou fazer o mesmo nos próximos fios aqui, olha, nas próximas laçadas. Introduzo a agulha na laçadinha, busco o fio, alongo, passo na laçada que já estava na agulha. Eu estou fazendo ponto baixíssimo em 2 fases, assim ele não fica repuxando. Quando chegar aqui no último ponto, olha, vou pegar os 2 fiozinhos da parte de baixo e vou passar de uma só vez. Assim eu completo aqui o quadradinho, vou alongar esse fio e cortar aqui para formar então o primeiro quadradinho que também forma a primeira carreira no trabalho. Ele fica desse jeito aqui, tá? Veja que eu tenho o primeiro quadradinho, não tinha correntinha de base aqui para formar o quadradinho, mas nós fizemos ao mesmo tempo que nós confeccionamos o primeiro quadradinho. A próxima carreira que nós fizermos, nós vamos dar sequência aqui, olha, nessas correntinhas que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto. Veja que aqui em cima, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? Que corresponde aqui aos 5 pontos palito que nós fizemos aqui no primeiro quadradinho. Para que o trabalho fique correto, nós faremos agora um quadradinho para aumentar na altura dele, né, em cima desse aqui, e outro na largura, ou seja, um em cima e um do lado, tá?
Então, nós vamos continuar aqui, olha, onde paramos aqui na sexta corrente inicial, eu vou continuar aqui, para fazer primeiro da altura e depois um quadradinho na largura. Mas é bem fácil também, tudo que nós fizermos nesta próxima carreira agora, nós vamos repetir até chegar na metade do trabalho. Mas eu vou mostrar para vocês como é fácil, olha. Aqui em cima do trabalho temos aqui os 5 pontos, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas assim, que corresponde aos 5 pontos palito. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, vou deixar posicionado aqui na mão, deixando uma sobra de fio para fazer o acabamento e vou buscar a laçadinha. Vou prender com ponto baixo, ou seja, é exatamente igual a uma corrente. Então já teremos aqui a primeira corrente como se fosse a correntinha de base. E vou fazer mais 5 para dar a altura do ponto palito. 2, 3, 4, 5. Estou dando sequência aqui então na próxima carreira, tá? O que eu estou fazendo aqui serve para as próximas carreiras até chegar na metade do trabalho. Tem uma laçada na agulha, vou descer então pegando do mesmo jeito que eu fiz no início, olha, pegando as correntinhas e formando as laçadas na agulha. Mas quando eu chego aqui na última corrente, ou seja, tenho 5 laçadas, a próxima corrente é a que eu prendi aqui com ponto baixo, então eu vou pegar no mesmo lugar, eu não pego aqui dentro dela, olha. Vou pegar aqui na base, no mesmo lugar que eu introduzi a agulha para prender esse ponto, assim ele fica no mesmo lugar. Tenho 6 laçadas na agulha. Como já está preso na base, eu não preciso fazer correntinha de espaço. Então eu vou só subir fazendo de 2 em 2, porque eu já tenho a base ali que é o bloquinho anterior, né? Vou só passando de 2 em 2 laçadas aqui até chegar no topo e eu tenho o primeiro ponto palito, olha, porque eu já tenho aqui embaixo a correntinha, olha, esses pontos para servir de base. Vou descer agora pegando os próximos pontos. Isso do mesmo jeito que nós fizemos no primeiro quadradinho, tá? 3, já tenho 3 laçadas na agulha, 4, 5 e acabaram aqui as laçadas. Então vou no próximo ponto, olha, da base, tá? Que nós tínhamos que fazer a correntinha lá, né? Quando não tinha base, aqui nós temos. Então vou pegar os 2 fiozinhos assim na parte de cima e buscar então a sexta laçada. Não preciso fazer correntinha de base, vou só subir passando de 2 em 2 laçadas, desse jeito. Já fui e voltei 2 vezes, né, na base desse trabalho. Vou fazer mais uma vez. Do mesmo jeito, pegando as laçadinhas nos fiozinhos do ponto, olha, anterior, né? No lugar das correntes nós temos esses fiozinhos. E vou no próximo ponto e vou buscar a sexta laçada. E vou subir passando de 2 em 2. Tudo que nós estamos fazendo aqui serve para as próximas carreiras até chegar na metade do trabalho, tá? Já está aqui, olha, já tenho 3 pontos palito. Veja que eu estou fazendo um quadradinho em cima desse aqui. Como já facilita, né? Não precisa fazer a correntinha ainda mais rápido, olha. Vou buscar aqui o fio, passando sempre nas laçadinhas do ponto anterior. Tenho 5 laçadas na agulha, vou na base do ponto aqui, esse já é o quarto. Busco a laçada e subo passando de 2 em 2. Bem mais fácil agora, né? Que não precisa passar só naquela primeira laçada para formar a correntinha da base e tal. Isso nós vamos fazer sempre, aquela correntinha, sempre que não tiver o ponto de base, tá? Como é o próximo quadradinho. Olha, eu peguei no próximo ponto e vou subir passando de 2 em 2. Tenho aqui o próximo quadradinho, então, em cima desse. Esse é super fácil, super rápido. E para descer, então, para completar esse quadradinho aqui, vou descer do mesmo jeito. Pego no próximo fiozinho, alongo e passo somente uma laçada. Pego no próximo, alongo, passo somente uma laçada. Tá? Desse jeito. Até chegar na base. Quando chega aqui na parte de baixo, peguei até a última laçadinha que vou passar nele. E eu vou prender com ponto baixíssimo no mesmo ponto que eu fiz o último ponto palito aqui, olha, desse jeito. E eu continuo com uma laçada na agulha. Eu fiz aqui o quadradinho que fica no comprimento, digamos assim, né? Aqui em cima. Agora eu preciso fazer uma aqui na lateral. Esse da lateral, eu vou aproveitar os fiozinhos aqui, olha, do quadradinho anterior. Vou pegar no primeiro fio do quadradinho anterior, vou buscar o fio, alongar para formar uma laçada, já tenho 2. Vou no próximo, vou buscar o fio, alongar, já tenho 3. No próximo,
alongar, já tenho 4. E no próximo, alongar, já tenho 5. Agora eu vou continuar fazendo aquela correntinha de base que eu não tenho aqui, olha, pegando dentro da correntinha, pegando os 2 fiozinhos na parte de baixo aqui, olha, do ponto. Vou aproveitar para deixar esse fio aqui também para prender e vou buscar o fio alongar para formar a primeira correntinha ali na parte de baixo que eu não tenho. Como ele está torcido, eu vou tirar da agulha e distorcer esse ponto para ele ficar certinho. Olha. Passar somente uma laçadinha, tenho a correntinha pronto na base ali do ponto então, e vou subir agora passando de 2 em 2, olha. Passo 2, novamente em 2, mais uma vez em 2, sempre alongando para não ficar apertado, passando de 2 em 2, vou completar aqui, esse primeiro ponto fica bem desajustado, é assim mesmo, mas ele vai arrumar agora nas próximas carreiras, olha. Vou pegar aqui o próximo fio e vou descer buscando as laçadas do mesmo jeito, os fiozinhos que ficam na mesma direção, olha. Veja que eu estou descendo do mesmo jeito, tenho aqui então 5 laçadas na agulha. A última aqui eu vou pegar dentro da correntinha, pegando os 2 fios na parte de baixo do ponto. Vou buscar o fio e vou puxar para fazer a primeira correntinha. Vou tirar aqui para distorcer, vou buscar o fio, passar somente uma laçada, tenho aqui a correntinha para formar de base e fico com 6 laçadas na agulha. E vou subir passando de 2 em 2, ou seja, desta vez aqui eu já estou fazendo o próximo quadradinho exatamente como nós fizemos o primeiro e ele já está na continuação aqui do que nós terminamos, né, do primeiro quadradinho. Vou descer mais uma vez, sempre pegando nas laçadinhas do ponto anterior e formando as laçadas da agulha. Quando chega no último, olha, peguei aqui os 4 pontos, os 4 fiozinhos, tenho 5 laçadas na agulha. No último, não se esqueça de pegar os 2 fios desse jeito. Busca o fio, se ficar torcido desse jeito aqui, olha, o ponto fica feio, então vou tirar aqui da agulha e distorcer para ficar desse jeito. E aí eu passo somente uma laçada para formar a correntinha. E subo de 2 em 2. Essa parte é bem mais fácil, fica bem mais fácil agora. Eu garanto para você que é mais fácil fazendo do que você imagina vendo eu fazer, tá? Então, eu aconselho aí você pegar um fio e começar a praticar, porque é bem facinho fazer esse ponto, é mais fácil do que parece, tá? Tente aí para você ver, olha, desci aqui mais uma vez, vou pegar dentro da correntinha, pegando os 2 fios, busco o fiozinho, esse não está torcido, então ok, só fazer a correntinha na base. E subo passando de 2 em 2. Esta já é a 4ª vez, é fácil contar a quantidade de vezes que nós fizemos isso, porque é só contar aqui as correntes, olha, 1, 2, 3, 4. 4 correntes. Nós precisamos de 5 correntes para ficar igual à altura, né? Então, vou fazer aqui a última vez, nesse quadradinho. Opa. Sempre pegando todas as laçadinhas. Tenho 5 laçadas. Na última corrente, do mesmo jeitinho. Busco a laçadinha. Se ele ficar torcido assim, tira da agulha e ajeita. Faz a 5ª corrente, olha, tenho 1, 2, 3, 4, 5 correntes, então, já formando a largura aqui do meu próximo quadradinho. Vou subir de 2 em 2, significa que eu completei aqui mais um quadradinho, olha, ele fica na lateral agora. E para completar ele de vez, eu vou descer fazendo ponto baixíssimo, pegando cada um desses fiozinhos aqui. Passo na laçada que está na agulha, desse jeito. Sempre alongando ele antes para não ficar repuxando, tá? Se ele ficar repuxando aí, quando chega quando for fazer a próxima carreira aqui, você não vai conseguir pegar esses fiozinhos aqui, olha, para continuar com o próximo quadradinho. Quando chega no último, pega dentro da correntinha, pegando os 2 fios, busca o fio e passa de uma vez, alonga para cortar. Então, tenho aqui, completo aqui 2 carreiras no trabalho, desse jeito, olha. Tenho aqui então a 2ª carreira no trabalho e na próxima carreira é exatamente igual a essa daqui, só que vai aumentando a quantidade de quadradinhos. Vou fazer um na altura, continuar com uma aqui no meio e aumentar uma aqui na largura do trabalho, desse jeito, tá? Um na altura, continuo aqui no meio e faço um na largura. Sempre vou começar aqui, olha, no primeiro ponto dos 5 que nós temos aqui em cima, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto, vou pegar
o fio da próxima cor, vou deixar ele já posicionado na mão e vou prender com ponto baixo. Veja que eu vou iniciar aqui exatamente como eu fiz na segunda carreira, então eu vou até fazer mais rápido, olha. 1, 2, 3, 4, 5 correntes de altura, isso após prender com ponto baixo. E vou descer do mesmo jeitinho que eu comecei a segunda carreira, então por isso já vou fazer mais rápido. Se você precisar, você pode clicar nesses 3 pontinhos que tem na parte de cima aqui do vídeo e você consegue alterar a velocidade. E sempre que eu chegar nessa primeira carreira aqui, olha, eu prendo com ponto baixo, pegando no mesmo ponto que eu prendi aqui para começar para fazer as correntes, tá? Para buscar a sexta laçada. E vou subir de 2 em 2. Aqui não tem nada diferente do início da segunda carreira, tá? Só vamos fazer diferente aqui, olha, no meio, e no final é exatamente igual o último bloquinho que nós fizemos aqui. Eu só vou fazer ele mais rápido para mostrar aqui para você, porque agora é só seguir fazendo desse jeito aqui até chegar na metade do trabalho. Quando atingir a metade, a largura e o comprimento que você precisa, então aí sim nós vamos começar a mudar a forma de fazer. Mas até chegar lá é exatamente igual, tá? Todas as próximas carreiras começam exatamente igual. Essa segunda carreira que eu fiz mais lento aí te mostrando. Essa daqui, esse primeiro quadradinho é exatamente igual o primeiro quadradinho que nós fizemos aqui na segunda carreira. Olha, eu estou pegando os fiozinhos na parte de cima do bloquinho anterior. Por isso eu estou fazendo ele com uma velocidade maior, né? Para que você veja ele pronto aqui, olha, em cima desse quadradinho exatamente como nós fizemos esse aqui, tá? Não tem nada de novo, não estou fazendo nada de diferente. É só você repetir o que nós fizemos nesse bloquinho anterior. Vou completar esse ponto. Quando eu completar esse ponto aqui, eu já vou fazer o outro no meio, tá? E aí esse do meio, sim, nós não fizemos nenhum igual ainda, mas é super fácil, ele é exatamente igual esse aqui, só a forma de começar que é diferente, tá? Então, nas próximas carreiras você vai precisar fazer um no meio também, mas é super fácil. Já estou no último ponto palito aqui, desse quadradinho, sempre subindo, passando de 2 em 2, e vou descer com ponto baixíssimo, sempre do mesmo jeito. Alongo, passo na laçadinha que já está na agulha, sempre pegando o fiozinho do pontinho anterior, olha. Desse jeito aqui. Quando chegar aqui na última laçadinha, desses risquinhos que nós temos, vou finalizar com ponto baixíssimo no pé do primeiro ponto. Olha, tem mais um quadradinho aqui na parte de cima. Fiz ele rápido porque é exatamente igual esse aqui, olha, nós fizemos em cima desse, né? Então, fiz uma aqui no comprimento, tá? No comprimento aqui do trabalho. Agora eu preciso fazer uma aqui, olha, aqui no meio. A única diferença é que nós vamos começar como nós começamos esse aqui, né? O segundo, pegando os fiozinhos do bloquinho que eu quero descer para lá fazendo, desse jeito, olha. Vou pegando os fiozinhos e quando chegar lá embaixo, eu não preciso fazer a correntinha de base, porque eu já tenho o quadradinho lá na parte de baixo para servir de base, olha. Então, vou no primeiro aqui dos 5 pontos que eu tenho formando esse quadradinho aqui em cima, no primeiro, olha, pegando como base para buscar a sexta laçada. Eu não preciso fazer a correntinha aqui, tá? Essa é a única diferença, ou seja, facilita ainda mais. Veja aqui. Eu comecei exatamente como nós começamos esse quadradinho aqui, mas eu estou continuando aqui, olha, porque nós temos como base um quadradinho anterior. Então, eu não preciso fazer a correntinha de base. Esse aqui também é super fácil, olha, na segunda carreira agora já continua exatamente igual ao primeiro ali, não tem nada de diferente, olha. Fiz as 5 laçadas, a sexta laçada eu busco no próximo ponto, não preciso fazer correntinha de base. E subo passando de 2 em 2 laçadas. Continuando aqui, eu vou pegar então, sempre pegando esses fiozinhos para buscar as laçadas e deixar na agulha. Quando eu pego o último fiozinho, são 4 aqui no total, com a laçada que nós temos na agulha, temos um total de 5 laçadas. E para completar 6 laçadas, eu pego em cima do próximo ponto. Desse jeito, 6 laçadas na agulha, só subir de 2 em 2, porque ele já está preso lá em cima do bloquinho de baixo, olha. Subir aqui fazendo os pontos
passando de 2 em 2 laçadas, e como eu completei 5 pontos, eu vou descer então na lateral dele aqui, fazendo ponto baixíssimo, sempre em 2 fases, buscando o fio, alongo e passo na laçada que já está na agulha, olha. E prendo com ponto baixíssimo, como nós finalizamos o primeiro quadradinho aqui. Para fazer o próximo quadradinho aqui é exatamente como nós fizemos o segundo. Olha, se o primeiro aqui é exatamente igual a esse primeiro, o próximo aqui na lateral, toda vez que for fazer um na lateral, nós vamos fazer exatamente como nós fizemos aqui o segundo. Não temos um quadradinho lá de base, mas a gente sabe fazer a correntinha lá, né, no começo. Olha, só ir descendo aqui pegando os fiozinhos, para ficar aqui com 5 laçadas na agulha. A 6ª laçada nós já vamos pegar dentro da correntinha anterior. Olha. Tenho aqui 5 laçadas na agulha, dentro da última correntinha das 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5, então é aqui, pegando os 2 fios na parte de baixo aqui, já vou aproveitar para prender esse fiozinho que nós cortamos e vou alongar, tenho 6 laçadas na agulha. Vou tirar aqui para não deixar torcido e vou buscar o fio e passar somente na primeira laçada para formar aqui a primeira correntinha, já com essa cor de fio. Agora é uma repetição, olha, só subir passando de 2 em 2 laçadas até chegar na parte de cima, que fica bem mais fácil. O próximo ponto também, toda vez que descer agora na parte de baixo, nós estamos repetindo então o segundo quadradinho que nós fizemos na carreira de número 2. E eu vou seguir repetindo assim, olha aí. Vou fazer a correntinha agora passando somente na primeira laçada e subo passando de 2 em 2 laçadas das 6 que nós temos aqui na agulha, olha. Assim eu vou formando o quadradinho. Veja que eu estou repetindo aqui, olha, esse quadradinho, né? Esse que nós não temos como base aqui, eu estou repetindo. Tudo que nós fizemos para completar esse quadradinho aqui, eu vou formar então, fazer aqui para formar esse quadradinho que eu preciso fazer aqui passando, tá? Esse aqui, como é uma repetição também, e vai ser assim até atingir a metade do trabalho, então por isso que eu já não detalhei mais, porque já é exatamente igual à segunda carreira, tá? Por isso que eu disse, a terceira já é igual à segunda, quarta, tudo igualzinho, olha, passei para formar a correntinha. Quando completar aqui um total de 5 correntinhas, significa que você desceu e subiu aqui 5 vezes, e aí completa então mais um quadradinho aqui no trabalho, porque precisamos fazer sempre no mesmo tamanho, altura e largura, né? Se ele tem 5 pontos de altura, 5 também na largura, tá? Eu sempre faço isso para não deixar torcida aqui na agulha, tá? A correntinha, 1, 2, 3, 4, significa que eu estou fazendo aqui esse ponto pela 4ª vez. Preciso fazer 5. Vou descer mais uma vez então, para fazer a 5ª correntinha que não temos ali na base do trabalho. Pegando agora pela 5ª vez, vou fazer agora a 5ª correntinha. Olha, vou buscar o fio passar somente uma corrente, em uma laçada, tenho 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui então é a última, é só subir fazendo o ponto palito, passando de 2 em 2 laçadas, olha. Como eu já completei, eu não vou cortar o fio aqui na parte de cima, eu preciso deixar esse ponto aqui bem retinho também. Vou descer então na lateral dele fazendo ponto baixíssimo, desse jeito, pegando o fiozinho a longo, passo na laçada que já está na agulha. E no último eu pego os 2 fiozinhos da correntinha e prendo com um ponto baixo. Agora é só alongar também, cortar esse fio. E já tenho então mais uma carreira pronta. Olha, veja que eu aumentei aqui um quadradinho na altura do trabalho, outro na largura. Então agora você vai seguir repetindo desse mesmo jeito, fazendo as próximas carreiras até que a lateral aqui, olha, atinja o comprimento que você precisa. Se você está fazendo uma capa para uma almofada de 40 centímetros, essa lateral precisa ficar com 40 centímetros de altura. Se for uma capa para 50 centímetros, então você vai fazer até que essa lateral fique com 50 centímetros de altura, tá? E aí depois a gente parte para a próxima fase, então, para completar o quadrado, porque ele, por enquanto, ele vai ficando assim em forma de triângulo aqui, né? Só fica as 2 laterais como se fosse um L, e essas 2 laterais aqui é que precisa atingir a largura que nós precisamos, tá?
E aí eu estou chegando aqui no final da primeira parte do passo a passo, mas o link para você continuar fazendo o seu trabalho eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu aguardo você na próxima parte. Um forte abraço!